Nós passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Tony Falgundes. O Tony pergunta ao pastor por que existem igrejas com doutrinas que proíbem as mulheres de usarem calça, obrigam a usar somente saias, e os homens proíbem de usarem bermudas, mesmo quando eles estão em casa em dias de muito calor. Pastor, por que essas igrejas fazem isto, pastor? Recentemente nós respondemos perguntas nesse sentido aqui em nosso programa. Eu quero dizer, repetindo, que há 3 tipos de doutrinas e não se pode confundir doutrinas com costumes. Costumes são locais. Doutrina é universal. Por exemplo, nós temos um credo em nossa igreja. O que nós cremos a respeito da Bíblia? Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Não usamos livros paralelos com a Bíblia Sagrada, tirando ensinos desses livros com a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Isso está proibido por 22 do Apocalipse e versículo 18. Não podemos acrescentar nada à Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a Escritura é divinamente inspirada, nada lhe acrescentes para que não sejas achado mentiroso. E não tires também. Então, estritamente, servimos da Bíblia. Agora, a Bíblia apresenta 3 tipos de doutrinas. Doutrina de Deus. Nós encontramos no livro de Tito, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, que declara que devemos ser um tipo assim de enfeite da doutrina de Deus. Quer dizer, devemos fazer brilhar através da nossa conduta, naquela forma de crer, o que nós seguimos como sendo doutrina de Deus. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. Então, a pessoa que se segue doutrina bíblica era um ornamento da palavra de Deus, não usando de fraude, mostrando toda a boa lealdade para que em tudo possa ser esse ornamento da doutrina de Deus. Então, a doutrina de Deus é imutável. Agora, nós vamos encontrar na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito Santo previne que nos últimos tempos haveria pessoas que ensinariam doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui está mostrando doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E o que eles fariam? Proibiriam o casamento e ordenariam a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, sendo a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, mostrando que nosso alimento, quando pomos diante da mesa para comermos, primeiro nós oramos pelo alimento. E as proibições relativas na Bíblia concernente ao antigo concerto não estão mais em vigor para nós, nos dias atuais. E nós temos então, no capítulo 15 de Mateus, Jesus dizendo para os judeus que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E eu quero dizer que essa colocação feita pelo nosso consulente,
dizer que um homem não pode usar bermuda na sua casa, nem sair de bermuda à rua num tempo de calor, como fazemos aqui em Santos, isso é doutrina de homens, não é doutrina da Bíblia. O dirigente que ordena essa coisa, ele está seguindo doutrina de homens e não doutrina da Bíblia. Como também a mulher, quando ela vem à igreja, ela sabe que a igreja é um lugar sagrado. Agora, se ela precisa andar de calça, fazer uma compra num supermercado, numa feira, eu não vejo problema que essa irmã possa estar vestida de modo diferente do que ela aparece na igreja, porque na igreja é diferente. Então, tenhamos cuidado com isso para não acrescentar costumes como doutrinas e forjar uma doutrina que não tem apoio na Bíblia. A próxima pergunta é do ouvinte Rafael. Ele, na verdade, tem duas perguntas para o pastor. Então, vamos para a primeira pergunta do Rafael, seguindo aqui o nosso roteiro. Pastor, dizem que o câncer maligno procede da mágoa. Por que então as criancinhas, que nem sabem nem o que é mágoa, adquirem o câncer? E até os animais, e ele cita aqui como exemplo o cachorro, pastor. Eu quero dizer que até onde conheço, o câncer é o nome dado a um vasto grupo de doenças que têm em comum a multiplicação anormal de células do próprio organismo. Essa proliferação descontrolada provoca a formação de uma massa celular denominada tumor. E o tumor é chamado benigno quando suas células não se alastram pelo organismo. Porém, no caso do câncer, o tumor é chamado de maligno, pois suas células se espalham através da corrente sanguínea ou do sistema linfático, atingindo novas regiões do corpo e formando outros tumores. Então, esse processo de propagação e formação de novos tumores é denominado metástase. No caso dos tumores benignos, a cura pode ser obtida através de sua remoção cirúrgica. Porém, quando se trata de um tumor maligno, o tratamento se torna mais difícil, pois é necessário eliminar todos os focos de metástase no organismo. Então, eu desconheço essa pergunta do nosso ouvinte, dizendo que a origem do câncer é outra. Eu não vejo razão para esta forma de pensar ou de assim admitir. Então é o que nós dizemos, que câncer maligno procede de mágoa. Pode ser que seja, mas até então eu não tenho conhecimento disso. A próxima pergunta do nosso ouvinte Rafael, pastor, ele diz assim: a Igreja do Sétimo Dia é uma igreja séria? Bom, eu quero dizer para o nosso consulente que esse título, a Igreja do Sétimo Dia, não é do meu conhecimento. O que eu conheço é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí sim, são vários ramos, mas sempre com esse título, Igreja Adventista do Sétimo Dia e outros nomes assim parecidos. E os adventistas se revoltam quando são acusados de ser uma seita. Eu entendo que se trata de uma seita. O método mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas, ou seja, o das 4 operações fundamentais da matemática. Quem não sabe o que é adição, subtração, multiplicação e divisão? São as 4 operações fundamentais. Como se aplica, então, a uma entidade religiosa que pode-se dizer que é uma seita?
A entidade religiosa, como no caso adventista, acrescenta algo à Bíblia Sagrada. Quando vamos conversar com um membro desse grupo religioso, ele vem com você com a Bíblia Sagrada, mas nada do que ele ensina é realmente tirado da Bíblia. A Bíblia é usada para apoiar o que sua profetisa Ellen Good White escreve ou escreveu. Por exemplo, nós temos o livro aqui chamado O Conflito dos Séculos. Conflito dos Séculos. O grande conflito, melhor dizendo. Ellen Good White. Este livro é a base doutrinária dos adventistas do sétimo dia. Isso chama-se adição à Bíblia. Como prova que a autoridade de Ellen Good White é inquestionável, nós citamos a Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Escute só. Cremos que, Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Então não é só a Bíblia. O fundamento é o livro que ela publicou em grande escala. Diz mais: negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Ora, se não são diferentes, são iguais. Agora, como é que foi escrita a Bíblia? Você encontra em 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 1, quando ele diz assim o seguinte, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se a inspiração dessa mulher, dessa profetisa, é igual aos escritores da Bíblia, então a sua autoridade para reger a vida dos adventistas é tão grande quanto a Bíblia Sagrada. Aí você põe a Bíblia de um lado e põe o escrito de Ellen White do outro lado. Qual dos dois tem maior valor para sua firmeza espiritual? Eu respondo por mim, a Bíblia Sagrada. Não tenho outro livro de autoridade para mim. Leio muito, mas aqui está. Esse livro é igual à Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, aí está uma característica de adição, que é característica das seitas, porque não crê apenas na Bíblia Sagrada. Segundo ponto, subtração. É tirar, é diminuir. Subtraem da pessoa de Jesus Cristo sua natureza humana imaculada. Nós lemos na Bíblia, no livro de Hebreus 7:26, que Jesus era santo, inocente, imaculado. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Nós cremos nisso. Agora, se subtraem da pessoa de Cristo sua natureza imaculada, ensinando que ele tem uma natureza pecaminosa, e declaram com relação à sua natureza divina, ser ele a mesma pessoa que o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é uma criatura criada pelo próprio Jesus. O arcanjo Miguel não pode perdoar pecados, porque é um anjo, mas Jesus perdoa pecados. Então, natureza pecaminosa, inferior na sua condição de Deus, como diz o apóstolo Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele não é parcialmente Deus. Ele é Deus na sua totalidade, na sua natureza. Tomou a forma humana, tornou-se uma personalidade teantrópica. Então aí é preciso ver isso. O livro adventista
se coloca nessa condição. Estudos bíblicos, eu tenho o livro em casa, o livro adventista Estudos Bíblicos, Casa Publicadora Brasileira, edição de 1979, nas páginas 140 e 141, menciona esse ensino da natureza pecaminosa de Jesus, dizendo o seguinte: em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa, caída. Da sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Meu Deus! Eu tenho um Salvador pecador? Eu não quero para mim. E não prego para você um Salvador pecador. Eu prego um Jesus santo, imaculado, separado dos pecadores, que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Ele não nasceu em pecado, como nós, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5. Em pecados me concebeu minha mãe. Eu concordo comigo que eu sou um tipo de pessoa igual a este que está na Bíblia, Salmo 51. Mas não posso admitir que Jesus tem essa natureza, porque Hebreus 7, 26 não me dá chance para eu crer assim. Com relação a Miguel, arcanjo, o arcanjo ensina Ellen Goodwhite. Cremos que Miguel, original Micael, não sei se a pronúncia está correta, não é senão um dos muitos títulos aplicados ao Filho de Deus. O ministério adventista, é onde está esse livro, essa declaração, março, abril de 1961, na página 19. Então, a resposta apologética: quais as diferenças podem ser apresentadas entre Jesus e Miguel? Por exemplo, Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Miguel é anjo, Judas versículo 9. Não são os anjos, porventura, emissários para servir a favor dos que hão de dar a redenção, vão obter a salvação? Na hierarquia de arcanjos, Jesus é o Criador. João, capítulo 1, versículo 3, tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Miguel é criatura, criado pelo próprio Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Tudo foi criado por Jesus. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo foi criado por Jesus. Jesus é Rei dos Reis, 17 de Apocalipse, versículo 14. 19, versículo 16, e Miguel é um dos primeiros príncipes, como lemos em Daniel 10, versículo 13. Um dos primeiros príncipes indica o quê? Que há outros como ele. Só que como Jesus não tem outro. Ele é unigênito, único. Não tem outro igual a Jesus Cristo. Jesus é defensor, advogado de todos os homens. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Miguel, especificamente defensor do povo judeu, como diz Daniel 12, versículo 1. Multiplicação. Afirmo que a obra da redenção não está concluída na cruz e que será concluída quando terminar o juízo investigativo. Ensino que a guarda do sábado implica em salvação e que os benefícios da obra de Cristo só nos serão imputados caso estejamos vivendo em harmonia com a lei. Quer dizer que o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, não tem valor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas 4, versículo 9 e 10, falando, Paulo escreveu: guardais dias, sábados, meses, luas novas, dias de festa, festas anuais. Temo por vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Como é que Paulo tem receio da salvação dos Gálatas? Porque estão aguardando o dia de sábado, e aqui nós temos uma declaração que a guarda do sábado implica em salvação. Isso é multiplicar para poder
então se salvar. Então nós temos aí essa colocação que está fora da posição bíblica e nós então concordamos que, na verdade, esse grupo religioso e filiais estão vivendo nesse conceito de salvação fora da Bíblia Sagrada.